Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora. Você vai ver os seguintes destaques. Confusão no Congresso, viu, durante a votação da lei de repatriação de recursos. A anistia proposta a quem tem dinheiro no exterior revoltou alguns deputados, e com razão, hein? A gravidez que vem de surpresa. Mulheres na menopausa podem engravidar, mas gestação exige cuidados. Nova regra obriga planos de saúde a atender mais de 20 procedimentos que hoje não são cobertos. Na entrevista da semana, crianças e adolescentes da geração Z, conectados o tempo todo, introspectivos e mais reservados, eles são um desafio para pais e educadores. Procon de São Paulo multa postos de combustíveis que enganavam o consumidor com a letra miúda no anúncio dos preços. Na série Assédio, agressão pública, quais são as soluções que podem acabar com a impunidade e a indiferença sobre a violência sofrida por mulheres todos os dias? A gente também tem as notícias internacionais, as do esporte, tudo a partir de agora. Fique com a gente. Falamos de saúde, principalmente da saúde da mulher, né? De bebês também. Menopausa e gravidez. Tudo a ver, viu? É possível ser mãe perto da menopausa, além da surpresa de um filho inesperado. É preciso redobrar os cuidados durante a gravidez por conta da idade. Aos 41 anos, Sandra se viu às portas da menopausa. O ciclo menstrual já não era o mesmo. Falhando desde os 40, eu falei, acho que eu estou na menopausa, então eu vou cuidar, né? Mãe de 2 adultos, ela só descobriu a gravidez quando foi fazer o ultrassom. Aí o médico fala, parabéns, mamãe, você vai ser mamãe de um menino. A senhora vai fazer uma semana para fazer 6 meses, seu filho. A menopausa normalmente acontece entre os 45 e os 55 anos. Antes dela, o ciclo menstrual fica irregular por causa da baixa produção de hormônios. Uma mulher no auge da vida reprodutiva, a taxa de fertilidade dela em 6 meses de relação desprotegida é de mais ou menos 75% a chance dela engravidar em 6 meses. E uma mulher no período da pré-menopausa, essa taxa cai para 20%. Os médicos explicam que mesmo com a menstruação irregular, mulheres com mais de 40 anos podem sim engravidar porque ainda ovulam. E nessa fase, a gravidez exige mais cuidados. Às vezes com a idade a mulher já está hipertensa, já está diabética, então isso envolve complicações. Pablo hoje tem 4 anos. Foi a melhor surpresa da vida da mãe. Ele é o reizinho da casa. Perigoso, hein, seu reizinho da casa. Tem que, né, educar direitinho. Vamos lá, falar de saúde ainda. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou uma lista de 21 procedimentos que os planos de saúde vão passar a cobrir, obrigados a fazer isso. Isso às vezes é uma grande dor de cabeça, né, para o consumidor. Mas ó, vão ser obrigados só a partir de janeiro do ano que vem, mas mesmo assim é bom a gente já ficar de olho. Quem vai explicar essa história para a gente é a repórter Adriana Simino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A inclusão desses novos procedimentos, ela foi definida por órgãos de defesa do consumidor, também pela ANS, por uma consulta pública que foi realizada entre os meses de junho e agosto deste ano. O objetivo é facilitar o acesso a esses benefícios que até então precisavam de decisão judicial para serem liberados. Confira algumas das mudanças. Entre os novos procedimentos estão um teste rápido para diagnosticar a dengue e o teste para febre chikungunya. Pacientes com transtorno de fala vão passar a ter 48 sessões de fonoaudiologia, o dobro do permitido antes. As sessões de psicoterapia passarão de 12 para 18. Ampliação para 2 consultas a cada nova doença diagnosticada com encaminhamento para a fisioterapia. Pacientes com câncer de próstata vão ter um novo medicamento à disposição. As consultas de nutrição para mulheres grávidas foram ampliadas para 12 por ano e deficientes auditivos podem contar com um novo tratamento, um implante ancorado no crânio. A gente conversa agora com a Andréa Arantes, que é assessora executiva do Procon de São Paulo. Andréa, quais são os cuidados com o contrato que o usuário deve ter e a partir de quando que começam a valer essas mudanças? Boa tarde. Boa tarde. Os consumidores devem ficar atentos porque esses novos procedimentos valem tanto para os novos contratos quanto para os contratos anteriores adaptados. Então, a partir de dia 1º de janeiro de 2016, os consumidores devem ficar atentos para que esses procedimentos sejam de fato cumpridos e ele
tenham seus direitos garantidos. Quer dizer, assinado agora ou antes o contrato, só passam a valer essas mudanças a partir do dia 1º de janeiro. Exatamente, a partir do dia 1º de janeiro, contratos novos ou contratos antigos. Obrigada pelas suas informações, Andréia. Olha, essa decisão ela vai beneficiar cerca de 50 milhões de usuários, Aldo. Isso aí, obrigado, Adriana, pelas informações. A gente sempre fala aqui, né, que ler é o melhor remédio. Já leu hoje? Já leu um livro hoje? Ou já leu para alguém, para os seus filhos? Sabe por quê? Hoje é o Dia Nacional do Livro. E para comemorar, as principais bibliotecas da cidade de São Paulo estão com uma programação especial. A repórter Luiz Versuti está na Biblioteca de São Paulo e conta um pouquinho da programação por lá. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Aqui na Biblioteca de São Paulo, ao longo do mês de outubro, já vem acontecendo uma programação diferenciada com várias atrações. Mas as principais atrações vão ser realizadas nesse próximo final de semana, com contação de histórias para crianças, adultos, atividades ao ar livre e muitas outras coisas, que quem vai falar para a gente mais é o Genésio Manuel, coordenador de programação e produção daqui da Biblioteca de São Paulo. Genésio, boa tarde. O que o público vai conferir nesse final de semana? Olha, muita coisa acontecendo aqui na Biblioteca de São Paulo nesse final de semana. Sábados e domingos às 16 horas a gente vai ter contação de histórias. A gente vai ter também o Bebelê, que é uma atividade de estímulo à leitura para criança de 6 meses a 3 anos, que também é muito legal. Jogo de xadrez. E no domingo a gente tem o Domingo no Parque, que é um programa muito bacana, que é uma tenda que fica, que fica ali no Parque da Juventude e leva um pouquinho da biblioteca com contação de histórias, mediação de leitura, livro, jornal, revistas. Enfim, é a oportunidade do público curtir um pouquinho dessa atmosfera da biblioteca ali no parque. E o mais bacana é que é tudo gratuito e para todas as idades. Muito legal, muito obrigada pelas suas informações. E quem quiser saber a programação completa, horários e tudo mais, é só acessar o site www.bsp.org.br. É com vocês no estúdio. Obrigado, Luiz. Vale a pena, viu? Ir até lá, do ladinho do metrô, fácil de chegar e muito bacana essa programação. A gente vai agora para outras notícias nacionais. Fique de olho aí na hora de abastecer o carro, viu? Porque o Procon está multando postos de gasolina que enganam motoristas com promoções que só valem de madrugada. E numa outra notícia aqui na Grande São Paulo, um ônibus desgovernado bateu num poste, tombou, causou um acidente feio ali. Veja aí. O acidente aconteceu hoje de manhã numa avenida próxima à Via Dutra. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e subiu na calçada, onde atropelou e matou uma pessoa. Em seguida, bateu num poste e tombou sobre a entrada de um galpão. Um passageiro do ônibus também ficou ferido. Força da enxurrada provocada por temporais assusta moradores de várias cidades no interior de São Paulo. Em Itápolis, um homem se amarrou numa corda para tentar salvar uma mulher que ficou do outro lado da correnteza, na rua. Fiscalização do Procon multa 11 postos de combustível em São Paulo, que enganam os motoristas com promoções de preços que só valem de madrugada. Nas faixas, a informação do horário fica escondida em letras miúdas, difíceis de ver de dentro do carro. Só os preços promocionais se destacam. Em Manaus, uma onça pintada aparece tomando banho no Rio Negro junto com militares e brincando com eles. O animal é mascote do Comando do Exército e foi criada desde filhote no local. Apesar do tamanho, a onça ainda é adolescente. Quando ficar adulta, o banho ao ar livre com os amigos poderá não mais ser possível. Vai deixar de ser aconselhável tomar banho com uma onça adulta ali, né? A gente vai para as notícias de Brasília. O destaque hoje é que a oposição conseguiu adiar a votação do projeto do ajuste fiscal que permite trazer de volta dinheiro não declarado que está no exterior. Em sessão tumultuada desde o começo, deputados oposicionistas rasgaram o texto do projeto em plenário. O motivo do protesto e do bloqueio da votação foram as alterações feitas pelo relator à proposta original do governo, que perdoava apenas atos de sonegação e evasão de divisas. Com as alterações, o texto passou a permitir também o perdão de outros crimes, como Caixa 2, descaminho e até formação de quadrilha. O objetivo do governo com o projeto era engordar o Caixa com os impostos e multas que devem ser pagos para trazer o dinheiro de volta. Com o impasse, o relator do projeto, o deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, aceitou rever as mudanças para que o projeto volte a ser votado na semana que vem. Um comentário rápido, é uma derrota para o governo que pretendia arrecadar mais com a repatriação desses recursos, mas também é uma vitória da cidadania, porque afinal de contas, do jeito que o projeto foi modificado, poderia beneficiar quem
de fato não pode receber qualquer tipo de benefício da lei, né? Na quarta reportagem da série Assédio, Agressão Pública, a mobilização da sociedade e das mulheres para enfrentar o assédio masculino no transporte público. Veja aí. Elas foram vítimas de assédio, mas não se intimidaram. A gente entendeu que o único jeito talvez seja a gente começar a se organizar entre a gente e lutar nós por nós. A violência é antiga. Há 18 anos, esta vítima, que prefere não mostrar o rosto, denunciou o assédio sofrido na linha vermelha a um segurança do metrô. Recebeu um copo d'água e só. O agressor nem foi procurado. Se uma mulher tivesse escutado a história, eu imagino que poderia ter sido um pouco diferente. De lá para cá, o metrô investiu na contratação de funcionárias mulheres, mas elas não chegam a 14% do total. A principal reivindicação é que haja delegacias dentro das estações de metrô, numa estação central, de preferência que seja uma delegacia da mulher e que hajam mais seguranças mulheres no efetivo do metrô. Os avanços que a gente conseguiu foram muito pequenos, na verdade. O metrô começou a passar uma mensagem de como fazer a denúncia através das televisõezinhas que tem dentro do metrô. E também os maquinistas estão falando algumas mensagens de como fazer a denúncia. Apesar dos apelos, Delegacia da Mulher não tem. Mas há uma equipe especial dentro da Delegacia do metrô. Quem é assediada no metrô ou na CPTM, em trens da CPTM, elas são encaminhadas para essa delegacia que funciona 24 horas e que inclusive conta com apoio psicológico para as vítimas. No início de setembro, a CPTM iniciou a campanha Se Vejo, Denuncio, que está nas estações, nos monitores dentro dos trens e nas redes sociais. A pessoa que se sentir importunada dentro dos trens, através do SMS, ela pode fazer essa denúncia. A ideia principal é diminuir o número de casos dentro das dependências da CPTM. Nos ônibus que cortam a cidade, as mulheres também ficam expostas à agressão. Às vezes você vai pegar um ônibus, o próprio motorista, o próprio cobrador canta. Você fica constrangida, porque é invasivo. A SP Trans não quis gravar entrevista. Em nota, disse que distribui material informativo sobre o que fazer no caso de abuso e que os motoristas são orientados a desviar o trajeto para uma delegacia no caso de uma passageira denunciar. Para a Defensoria Pública, falta a preparação de autoridades de transporte e seguranças para lidar com o problema. Mesmo assim, a mulher deve denunciar. Abuso sexual é crime. As instituições ainda não estão devidamente preparadas para acolher esse tipo de demanda, para acolher esse tipo de mulher, até porque as instituições elas são um reflexo, né? São microsistemas da nossa própria sociedade. Então hoje também as instituições precisam passar por uma maior adequação do seu pessoal, né? Dos profissionais que vão trabalhar e acolher essa mulher para a gente evitar que essa mulher seja revitimizada. Amanhã, na última reportagem da série, a gente vai discutir como superar de vez isso. E o segredo pode estar na educação, principalmente dentro da família. Vamos mudar de assunto. Outro dia a gente aqui falava das escolas que permitem que, em vez de anotar o que está na lousa, os alunos fotografem o quadro negro. Essa é a realidade da geração Z, crianças e adolescentes nascidos depois do ano 2000. Ao contrário dos mais velhos, eles são mais recatados nas redes sociais, não querem tanta exposição, mas estão conectados o tempo todo. Como é que a gente lida com eles? Esse é o assunto da nossa entrevista da semana. A última vez que eu fiz isso, Nossa conversa hoje é com Vera Zimmermann, psicóloga especializada no atendimento de crianças e adolescentes. Doutora Vera, quem são os adolescentes da geração Z? Os adolescentes da geração Z têm transitado por mudanças no uso das tecnologias, têm migrado
para tecnologias que privilegiam um pouco mais de privacidade, né, e menos deslumbramento com o uso da imagem e da exposição dele mesmo. Com a explosão das redes sociais, houve um primeiro momento onde o público e privado não foi discriminado. E principalmente crianças e adolescentes não preparadas para o uso disso sofreram e ainda sofrem, né, quando usam um efeito catastrófico, às vezes, dessa exposição. Parece que isso tem se modificado, né, no momento. O que a gente percebe é que esses adolescentes, em geral, são um pouco mais introspectivos, eles passam mais tempo conectados, fazendo um maior uso dessa tecnologia digital. Existe algum limite para isso? O parâmetro de avaliação sempre é esse, né? Que essa mídia social não seja um uso para fugir de certas dificuldades, ou dificuldades escolares, ou dificuldades relacionais. Aí ela não é útil para a saúde mental. E como é que os pais podem, se não controlar totalmente, mas pelo menos ajudar esses adolescentes a fazer bom uso dessas tecnologias digitais? Hoje, a criança recebe um nível de informações globalizado que os valores da família, né, eles são tão ampliados com essas informações que cobram da família um acompanhamento muito mais intenso e cuidadoso, porque ele tem que estar atento, muito mais. Fugiu do controle. A espinha dorsal desses valores, que sempre foi antes da era digital, né? Bom, nós pensamos isso, pensamos aquilo, então você é da nossa família e será isso, né? Isso é uma utopia muito distante, né, com esse número de informações. E, ao mesmo tempo, por exemplo, essa espinha dorsal é fundamental que no final da adolescência isso esteja organizado, porque isso vai pautar o projeto de vida desse adolescente. Agora, o principal nisso tudo é tentar evitar a dependência digital, né? Eu conheço uma porção de adolescentes que estão jovens, que já dirigem, enfim, e que não sabem mais se locomover na sua cidade sem usar um aplicativo. Então, eu considero isso muito sério, porque ao mesmo tempo que nós estamos crescendo no número de informações, nós estamos emburrecendo, se pode se dizer essa palavra, né, na capacidade de pensar sem digamos, o aplicativo. E essa preocupação educacional, todos os adultos, os pais, as escolas, têm que ter com a criança e adolescente. Não se pode perder a nossa função primordial de pensar independente de X ou Y aplicativo. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a Turquia, a polícia turca invade rede de televisão e dá ao governo o controle das transmissões. E mais, brasileiro Scooby surfa mais uma candidata ao Oscar de onda gigante de 2015. A gente volta já. Meio-dia 21 minutos, vamos para as notícias internacionais. Lideranças do mundo todo começam a chegar a Viena, onde se reúnem nesta sexta-feira para tentar achar caminhos para a paz na Síria. O encontro terá pela primeira vez a participação do Irã e da Arábia Saudita, inimigos históricos que sentarão à mesma mesa. O secretário de Estado norte-americano John Kerry chegou hoje pela manhã a Viena. Ele participa da cúpula de negociação sobre o conflito na Síria. Apesar de não contar com representantes da oposição política a Bashar al-Assad, nem de grupos rebeldes, países da região como Paquistão e Iêmen apostam na cúpula como a primeira chance real de um avanço rumo ao fim do conflito, que já matou mais de 200 mil pessoas e deixou milhões de feridos e refugiados. Enquanto isso, esse vídeo postado nas redes sociais mostra helicópteros leais ao presidente sírio Bashar al-Assad pairando sobre a cidade síria de Daraia, um subúrbio de Damasco, antes de deixar cair bombas sobre uma área habitada. Moradores disseram que o ataque matou uma família inteira. Autoridades russas dizem ter atingido mais de 800 alvos na Síria desde que as ações da Rússia naquele país começaram em 30 de setembro.
A chanceler alemã Angela Merkel faz uma visita de 2 dias à China para tratar de acordos comerciais. Ela foi recebida nesta quinta-feira pelo primeiro-ministro Li Keqiang. A 8ª visita dela ao país asiático também prevê um encontro com o presidente Xi Jinping, com quem Merkel deve falar de assuntos como as tensões no Mar da China e direitos humanos. Mas a agenda principal é a econômica, depois do escândalo da Volkswagen com a adulteração de resultados sobre poluentes. Na Turquia, a polícia usou spray de pimenta para abrir caminho entre funcionários e simpatizantes que tentavam impedir a invasão da rede de TV Bungum. A operação é parte de uma ofensiva do governo contra 22 empresas ligadas à oposição ao presidente Tayyip Erdogan. Dentro do prédio, um dos diretores do canal tentava resistir ao interventor nomeado pelo Estado, que tentava tomar o controle das transmissões da TV. Advogados da emissora dizem que a ação é ilegal e os mandados apresentados não têm validade. Agora a gente vai para a hora do esporte. Cadu Cortez já com a gente. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Aldo? Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, vamos para nossas... Aliás, o Brazilian Storm, né, que é aquela tempestade dos surfistas, também está invadindo não só as ondas normais, mas as super ondas, uma bomba surfada pelo Scooby. O brasileiro entrou para a lista do Oscar das ondas gigantes. Vamos ver. O maior swell, que são ondas criadas pela ação do vento da temporada, trouxe um presentão para o surfista brasileiro Pedro Scooby. Ele pegou uma onda de quase 20 metros em Nazaré, em Portugal. A bomba fez o brasileiro entrar na lista dos finalistas do Big Waves Awards, na categoria de maior onda do ano. Na terça-feira, poucas pessoas se atreveram a entrar no mar. As condições não eram as mais favoráveis, principalmente depois da chegada de um temporal. A janela para a possível inclusão de ondas para a premiação vai até o dia 15 de março do ano que vem. Depois disso, os selecionados do Big Waves, como melhor tubo, maior onda, paddle do ano e performance feminina, serão premiados em uma cerimônia no sul da Califórnia. Muito bem, parabéns aí para o Scooby. Inclusive, ele foi ali na igreja de Nazaré, agradecer que nada de mais grave aconteceu. Esses caras têm uns parafusos soltos, né? Definição dos finalistas da Copa do Brasil e o adeus dos últimos times brasileiros na Copa Sul-Americana. Vamos aos gols. O Atlético Paranaense perdeu por 2-0 para o Sportivo Luquenho. Jorge Ortega e Leguizamón fizeram para o time paraguaio e a vaga na semifinal da Sul-Americana. No outro jogo do torneio, a Chapecoense quase aprontou para o multicampeão River Plate. Com 2 gols de Bruno Rangel, Sanches fez para os milionários. Porém, o River venceu o jogo de ida por 3-1. Fim do sonho, mas valeu o Chape que caiu de pé. Copa do Brasil, na Vila Belmiro, missão impossível. E o Santos passeou. Ricardo Oliveira fez 2 vezes e Marquinhos Gabriel um golaço. Estraçalharam o São Paulo, que precisaria de 5 gols para se classificar. Fez um só, Michel Bastos. Mesmo placar do primeiro jogo, Peixe na final contra o Palmeiras, que recebeu o Fluminense na Arena. Um jogão de bola que também terminou em 2-1 para o Palestra. Tentos de Barrios e Fred. Penalidades. Gum e Gustavo Scarpa erraram. Os demais jogadores do Palmeiras, todos fizeram vitória no sofrimento e merecida. 4-1 Palmeiras. Segundo o nosso editor, o Palmeiras é grande e o Palmeiras está na final, mesmo depois do mimimi do presidente do Fluminense, reclamando bastante da arbitragem. Depois a gente vê aí, por exemplo, o Fernando Praz, né, ajudando o Palmeiras a se classificar, uma justa homenagem aos goleiros. Vamos ver. Esse lance aconteceu na terça-feira entre o time do Kaiser Chiefs e Black Aces pelo Campeonato Sul-Africano. O goleiro Itumeleng Khune percebeu que a bola vinha em sua direção depois de uma cobrança de falta. Khune não pensou 2 vezes. Saltou para repetir o lance feito há 20 anos pelo colombiano René Higuita, aquele lance escorpião, e salvar o seu time. O sucesso da defesa foi comemorado como que um gol por todo o time. Aliás, como o futebol tinha graça naquela época, né? Além dos saltos mirabolantes, René Higuita saía jogando como se não tivesse nem aí pra nada. Nesse ano, o goleirão Vladimir dos Santos fez uma defesa muito parecida com aquelas lendárias lá de Rodolfo Rodrigues, também do Santos. Já que boa parte não faz gol, um salve às defesas milagrosas dos nossos arqueiros. Muito bem, só falta o técnico Dunga, né, convocar os nossos arqueiros. Estão merecendo aí alguns novos mudar.
É isso Tudo aí. bem. Até amanhã. Valeu, Cadu. Até amanhã. Obrigado. Valeu, Aldo. Tchau. Obrigado. Olha aí, gente, o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Quer saber mais? Entre lá, www.tvcultura.com.br/jornalismo. Agora você fica com o JC Debate, que hoje, no Dia Internacional do Livro, fala sobre os benefícios de ler para as crianças. Eu espero você aqui amanhã ao meio-dia. Até lá.